E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no ar, mais um vídeo de contratação, aliás, né? Já é a sexta dessa janela e provavelmente a última, né? A não ser que aconteça alguma coisa muito surpreendente, que foi por debaixo dos panos ali e tudo mais. O Luan Pérez foi a última contratação dessa janela, lembrando que Biliarci, não estou falando na ordem, tá? Wendel, Renan, Indi, La Quintana e Luan Pérez. Se eu não esqueci ninguém, são essas 6 contratações aí que chegaram nessa janela de meio do ano, tá bom? E a última, para mim, é a melhor, tá? Luan Pérez, a volta do Luan Pérez, que passou por aqui entre 2019 e 2021, é uma baita contratação, tá? Em que pese a questão física dele, que a gente vai chegar lá, tá? Já vamos falar já. Mas é um zagueiro que particularmente eu gosto demais mesmo. Acho que tem muita qualidade. É um cara que no Olympique de Marseille foi muito bem. É claro que a gente pode até ficar com aquela visão meio condicionada por ele estar com o Sampaoli lá, que foi o técnico que ele rendeu muito aqui no Santos também. Ele jogou muito com o Cuca também, né? Mas com o Sampaoli foi onde talvez ele tenha jogado mais, porque em algumas partidas ele atuava como lateral esquerdo, se vocês lembram, além de zagueiro pela esquerda. Então, acho que tem essa questão aí. Mas ele foi muito bem no Olympique, no Fenerbahçe nem tanto, mas muito por questões físicas também. E vamos chegar lá, tá? Vamos falar sobre isso. Mas, para falar sobre essa contratação, primeiro, o de olho no peixe, que deu a primeira informação ontem à tarde, já tá na tarde de segunda-feira, dia 2, que era o último dia da janela. O de olho no peixe deu que ele acertou com o Santos a partir já do meio da tarde ali. Só que ele, pelo menos, eu tô gravando isso na segunda, tá? Não vou mentir para vocês, estou gravando na segunda para postar na terça. Pelo menos até a hora que eu gravei, exatamente 11 horas da noite, ele não tinha bidado ainda. Mas não tem problema se ele já estivesse rescindido com o Fenerbahçe, que foi o que todas as informações eles deram, né? Que ele já tinha rescindido com o Fenerbahçe, então não tinha problema nenhum ele ia assinar com o Santos depois da janela, porque se o jogador estava livre até o dia 2, ele pode assinar com qualquer clube, tá? E assim que o De Olho no Peixe postou, a Gabriela Brino, minha parceira lá de live do trio, ao lado de Felipe Noronha, todo dia às 10 horas da manhã no canal 20 Santos, ela confirmou a informação e acrescentou que o contrato seria de 4 anos, tá? E aí a gente já entra numa questão que o Luan é um zagueiro canhoto, inclusive, já vamos falar disso, zagueiro canhoto que tem 1,90 de altura e 30 anos já. Ao final desse contrato, ele vai ter 34. Não é uma idade muito avançada para um zagueiro nem nada, tá? Óbvio que dá para um zagueiro render com 34 anos ainda em alto nível, né? O Gil tá aí com 37 jogando muito bem, né? Mas ele vem de uma lesão de LCA, tá? Ele vem de uma lesão de LCA porque ele ficou um ano parado. O último jogo dele, ano passado, tinha sido contra o Maribor pela Conference League no dia 17 de agosto de 2023, tá? E aí ele só volta a campo dia 29 de junho de 2024 contra o Petrol Ploietzi, que era um amistoso já do Fenerbahçe, já da outra temporada. Ele ficou uma temporada inteira fora, porque lesão de LCA, vocês sabem, é muito complicado, né? Então, é muito complicado, né? Muito complicado imaginar, porque uma lesão de LCA prejudica o atleta e tudo mais, limita muitas vezes os movimentos e tal, ainda mais por ser um cara mais velho, já de 30 anos, né? Não que ele seja velho nem nada, mas porque com jovens já é complicado, com jogadores mais velhos então é mais difícil ainda, tá? Ele teve outra lesão no joelho também no Fener, que foi uma lesão mais leve, mas deixou ele fora de combate aí por quase 2 meses, 1 mês e alguma coisa. Então, preocupa um pouquinho, tá? O último jogo eu falei que ele voltou a jogar contra o Petrol, né, num amistoso, e depois ele jogou com o Hajduk contra o Hajduk da Croácia, se eu não me engano, da Croácia, o Hajduk, deixa eu ver, em um amistoso de pré-temporada.
Depois disso, o Ferdinand entrou em campo contra o Strasbourg da França, também um amistoso, e depois mais 7 vezes, e foram partidas oficiais. E o Luan não foi nem relacionado, tá? Foram 3 partidas pela Champions League, uma pelo Campeonato Turco, mais outra pela Champions League e depois mais 3 pela Liga Turca. Então, e ele não foi nem relacionado, então isso me preocupa um pouquinho, né? Vale lembrar também que o José Mourinho é o técnico do Fenerbahçe lá essa temporada, né? Ele assumiu nessa temporada. E a zaga titular nem é grande coisa, tá? A zaga titular do Fenerbahçe é o Soyuncu, que era um jogador turco, que era do Leicester e tal, e o Alexander Cicu, que inspirou o famoso meme lá do Gustavo Villani, afasta de cu, né? Ele afastou de perna o Alexander Cicu, né? Um jogador ganês. E a zaga não é grande coisa, e o reserva, por exemplo, é o Rodrigo Becão, um jogador que daqui do Brasil, que não é grande coisa também, com todo respeito. Então, me preocupa um pouquinho isso aí, mas tudo certo. Se a gente for ver pela questão da qualidade do Luan, a gente sabe que ele pode entregar muito. Só para confirmar, o Hajduk é da Croácia mesmo. Mas, enfim, o Luan, desde que ele saiu daqui, ele foi vendido, vai lembrar também, para o Olympique de Marseille, né, por 4,5 milhões de euros. Lá no Olympique, na temporada que ele fica por lá, ele atua em 34 jogos do campeonato francês, 29 como titular. Repito, foi com o Sampaoli como técnico. O Sampaoli conhecia ele e tudo mais, então pode ser que a gente tenha um olhar meio condicionado, né? Mas ele foi muito bem, atuando como zagueiro, lateral esquerdo, teve uma ótima proporção de passes, por exemplo, era um cara que se projetava muito ao ataque, de participação no jogo durante a partida, e defendendo, ele até teve médias um pouco piores do que aqui no Brasil, né? Mas eu acho que isso é normal, tendo em vista que ele jogou um campeonato mais difícil, né? Os campeonatos europeus, pelo menos as 5 primeiras ligas, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Portugal e França, em teoria são mais difíceis que o Brasil, né? Mas só para tirar a título de comparação, duelos aéreos, na França ele venceu 1,2 por jogo, com 64% de aproveitamento. Na Turquia, 1,4 por jogo, com 88% de aproveitamento. Um aproveitamento bem maior, só que ele jogou menos jogos também, né? Vai lembrar que ele jogou só 11 jogos lá no campeonato turco mesmo, tá? Não contando Copas e tudo mais. No Brasil, ele tinha 2,9 por jogo, bem maior, quase o dobro. Aliás, quase não, mais que o dobro, né? E 67% de aproveitamento. Então, tinha um aproveitamento bem bom na bola aérea. A gente espera que continue assim, né? Claro. Duelos no chão, por exemplo, aí já dá uma equilibrada. Na Turquia, ele venceu 3 por jogo, ele tinha a média, né, de vencer 3 duelos no chão por jogo, 59% de aproveitamento. Na França, 2,8 por jogo, 65% de aproveitamento. E aqui no Brasil, 3,6 por jogo, 60% de aproveitamento. São bons números em todos os campeonatos, tá? Vale a pena pontuar isso aí. Bom, sobre o contrato de 4 anos, eu já citei no começo, eu acho que a gente sabe que tinha uma concorrência do Vasco, principalmente, o Palmeiras também sondou ele, então meio que hoje a gente não tem condição financeira de competir com esses times, né? Por mais que você possa falar, mas o Vasco tem uma SAF, né? Tinha uma SAF, não sei, saiu, sei lá, a bagunça que tá lá, mas tá na primeira divisão, tem um orçamento maior, então poderia oferecer maior salário. O Palmeiras nem se fala. Então, a minha ideia o Santos tentou compensar em um tempo de contrato maior. É normal, não é o ideal, mas né, fazer o quê? Faz parte, né? Então, não vejo como um grande problema ter dado os 4 anos de contrato para o Luan. Sobre a questão de imaginar ele já no ano que vem, claro que ele vai ter um tempinho para jogar, para se adaptar e jogar, né? Já não joga, vale lembrar aí, há quase um mês, né? Foi 10/7 a última vez que ele entrou em campo. Eu imagino que ele vai precisar aí de umas 2 semanas para se adaptar e tudo mais. Vamos imaginar que faltam 14 rodadas para o Santos acabar a Série B hoje, né? Vamos imaginar que ele joga faltando 10, sei lá. A gente vai ter um bom tempo aí de avaliação dele na Série B, mais o Campeonato Paulista, para ver se realmente ele está bem
o que de verdade eu acredito que ele tem talento para estar, tá? E a outra questão é, essa contratação, ela é imaginando uma saída do Jair? Não sei, tá? Eu não sei. A minha teoria é que sim. Até conversando com o Noronha ontem, ele dizia, bom, mas eu acho que é por causa da aposentadoria do Gil. Falei, bom, eu acho que não. Eu acho que vão pensar numa negociação do Jair e a do Gil vão pensar, bom, lá na frente a gente vê. Porque independente, se negociar o Jair hoje, vai lembrar que ele não poderia sair mais. A maioria das janelas das grandes ligas já está fechada, né? Inglaterra, Espanha, Portugal, já está tudo fechado. Então ele só poderia no final do ano. Mas já não sei não se já não seria um movimento antecipando a saída do Jair. Posso estar sendo só pessimista e tomara que eu esteja, né? Mas, enfim. E para finalizar, cara, agora a gente tem uma zaga que tem pelo menos 3 zagueiros de alto nível, tá? Jair, Gil e Luan Pérez. Que inclusive você pode colocar os 3 juntos, liberar os alas, né? JP Xermão e Souza com muita qualidade, muito talento ofensivo. E tem 3 zagueiros aí de altíssimo nível, com boa saída de bola, com ótimo posicionamento. No caso do Gil, eu ia falar, os 3 têm ótima velocidade. O Gil não tem tanto, mas é um cara que até se destaca mais no posicionamento além dos outros e que tem um bom jogo aéreo. De verdade, a gente tem uma zaga espetacular para a Série B. É uma zaga nível Série A, tá? Eu acho que é uma zaga nível Série A. Para a Série B, então, nem se fala. Com os 3 em condição física, de verdade, eu vou falar meio que um absurdo aqui. Eu não queria falar, mas eu vou falar. Com os 3 em condição física, Jair, Gil e Luan Pérez, vamos imaginar faltando daqui a umas 3 semanas, o Luan entra em forma, o Gil se recupera, que ele não está 100%, né, daquela questão do pubis e tudo mais. Os 3 recuperados 100% é uma zaga que a gente tem 10 jogos aí para levar 5 gols no máximo. De verdade, empolguei, mas é uma zaga de muito talento e muita qualidade. Se tem uma coisa que Fábio Carilli não vai poder reclamar agora é falta de reforços, porque essa janela foi boa e para mim a última contratação, que foi o Luan Pérez, é muito boa e até fica aqui os elogios da diretoria, né? Quando critica, a gente... quando vai mal a gente critica, claro, e quando vai bem a gente aplaude e elogia sem problema nenhum. Baita contratação. Pode ser até que no futuro se mostre uma má contratação pela questão física, pelo salário, não sei. Mas eu entendo que foi um bom tiro, né? Uma boa aposta para Série B e até para Série A. Fechou? Comenta aqui o que você acha e depois a gente volta. Valeu!